intercessores e intercessoras da Diocese de Lusiânia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor esteja com todos vocês. Meu nome é Anilma, estou coordenadora do Ministério de Intercessão em Cidade Ocidental, Paróquia Santo Antônio, e hoje, mais uma vez, eu venho dar continuidade à nossa formação para intercessores. Então vamos iniciar a nossa formação de hoje na presença da nossa mãezinha Maria Santíssima, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E que Nossa Senhora interceda por esta formação, para que sejamos dóceis a todo mover do Espírito Santo em nossa vida e no crescimento do nosso ministério. Amém. Queridos, a nossa irmã Carla, no capítulo 5, na formação passada, ela nos falou a respeito da vida do intercessor, da pessoa do intercessor, da vivência do intercessor, da sua conduta. Hoje nós vamos falar a respeito da formação e do funcionamento da equipe de intercessão. A diferença entre reunião de oração, grupo de oração, e reunião de intercessão, certo? Vamos falar também a respeito do ministério de cura, a equipe de intercessão e a equipe de cura, a intercessão nos eventos, como é formada a equipe de intercessão. Vamos saber também de algumas orientações que são para o nosso ministério de intercessão. Começando, já adentrando aí na nossa formação, nós podemos perceber que tudo começa no nosso grupo de oração, lá na reunião de oração, que é aberta para todos, Todos podem participar da nossa reunião de oração, do nosso grupo de oração. Então, o nosso grupo de oração é semanalmente, o meu é na quinta-feira. Então, todos os membros da renovação, todos os membros de ministérios, de equipes, são convidados a participar e, mais que isso, a serem frequentes ao grupo de oração. É no grupo de oração que tudo começa. É do grupo de oração que nascem as equipes de serviço. Não é o contrário. Então, não é o grupo de oração que servem as equipes de serviço, mas as equipes de serviço que servem ao grupo de oração. Não podemos nos esquecer disso. Então, nós vamos ao grupo de oração e por mais que nós conheçamos outros encontros ou tenhamos um encontro com Deus em outros encontros, da renovação, é no grupo de oração, é na vivência do grupo de oração que nós vamos percebendo o chamado à santidade, percebendo aquele ardor, aquele desejo de conversão, percebendo também aquele chamado a fazer algo mais, sabe? Aquele impulsionar ao serviço. É no grupo de oração que isso vai fluindo em nosso coração. Porque no grupo de oração nós nos unimos aos nossos irmãos para louvar, para adorar, para nos encontrar com a Santíssima Trindade, Para estar em comunhão com a Santíssima Trindade. Esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos abraça, que nos acolhe, que nos ama. E ali o Espírito Santo ele vai se manifestando de diversas formas. Isso vai fazendo com que nós recebamos dele o consolo, que nós vamos nos edificando, que nós recebemos também do Espírito a exortação, Quando precisamos mudar, precisamos nos converter. Essa é a palavra. Então,
esse caminho de conversão, esse desejo pela santidade, esse impulso ao serviço, ele nasce no grupo de oração. E aí o coordenador que está ali pastoreando, né, o povo, quem está chegando, quem está há mais tempo, ele vai percebendo que há pessoas que vão chegando e elas vão permanecendo e elas vão crescendo ali naquele grupo, crescendo no sentido de intimidade, de vivência, de desejo, de sede de Deus. E assim vai nascendo o intercessor, e assim vai nascendo o pregador, e assim vai nascendo o ministro de música, o ministro de cura e libertação. Assim vai nascendo as equipes. O coordenador, ele olha e ele percebe que aquele irmãozinho ali, ele tem um dom de orar que é incrível. Olha a autoridade, olha o poder na oração dele. Não que seja melhor que o outro, mas a autoridade é diferente. A oração dele é diferente. Né? Então ali nascem as equipes. Todas as equipes da renovação carismática, elas nascem no grupo de oração. Então hoje, o pregador, vou dar um exemplo do pregador. O pregador, a princípio, que nasceu do grupo de oração, é para servir ao grupo. Se ele vai pregar para 10.000 pessoas daqui a uns dias, vai ser consequência. Mas o serviço primeiro dele é no grupo de oração. Por isso que nós não nos comprometemos com nenhuma missão no dia do nosso grupo de oração. Porque é o nosso serviço primeiro, é o grupo de oração, certo? E aí, irmãos, o intercessor, ele participa desse grupo vivendo esse Pentecostes, juntamente com os irmãos, né? Nós vamos não para estar parte do grupo, mas para fazer parte do grupo, para participar. E ali, juntamente com os outros irmãos, vivemos esse Pentecostes, tá? Depois que o coordenador percebe esses irmãos, né, que tem um jeito para oração, que tem a disponibilidade, a abertura, né, aos carismas, ao Espírito Santo, ele leva esses nomes, né, o nome dessas pessoas ao núcleo. Esse núcleo ora, o núcleo é composto pelo coordenador de cidade, de grupo de oração, de ministérios, né? É orado, e depois que ora, pedindo sim, usando o discernimento carismático, onde nós pedimos para Deus que Deus confirme, né? Se nós devemos ou não fazer o convite àquele irmão para participar da equipe de intercessão. Então nós pedimos para Deus que confirme na palavra, que fale ao nosso coração, que nos dê uma visualização, né? Que nos dê uma direção quanto a esse sentimento, né? Esse desejo de convidar o irmão. Mas também nós usamos o discernimento, né, doutrinal, ou seja, esse irmão vive de acordo com a doutrina, ele aceita a doutrina da igreja, e o discernimento reflexivo. E nesse discernimento reflexivo, nós usamos os seguintes, nós analisamos, eu falo nós, né, os coordenadores paroquiais e de grupo, usam os seguintes, analisam os seguintes critérios para fazer esse convite aos nossos irmãos, né? Que são critérios humanos. Ser maduro na fé, ou seja, esse irmão ele está crescendo na fé, ele está buscando uma intimidade maior com Deus, ele está crescendo nessa oração, ou é só aqui? Será que eu vejo o irmão orando aqui, mas quando eu saio ali eu vejo umas atitudes que não são tão maduras, né? Tem uma vida sacramental? Então, antes de convidar o irmão, analisa se ele tem essa vida sacramental, no sentido de é casado, se confessa, comunga, tem os sacramentos, ou se não tem, está buscando obter esses sacramentos. Tem sigilo, é uma pessoa sigilosa e discreta, né? Então, se o irmão ora muito, é muito bom, né? Você ouvir ele orar,
Quando ele ora com autoridade, mas não é discreto, não guarda segredo, né? Gosta de falar muito. Então, se analisa esse critério, né? É um servo assíduo do grupo de oração? Eu costumo falar muito nas nossas reuniões de intercessão, né? Com os intercessores aqui da cidade. Não adianta você chegar, colocar fogo e sumir. É melhor aquele servo que passa 10, 20, 30 anos ali com aquela chaminha acesa, do que aquele que vem com labaredas de fogo e de repente ele some. Então, é frequente, porque, irmãos, muitas vezes nós achamos que o grupo de oração, o fato de estar participando da reunião de intercessão, nos isenta de participar do grupo de oração. E não é isso. Então, nós precisamos ser frequentes, né? O grupo de oração não é só uma obrigação do servo, é também uma necessidade. Eu não vou no grupo porque eu sou obrigada, eu vou no grupo porque eu tenho necessidade de ser comunidade, necessidade de ter comunhão com o Senhor, necessidade de sentir o Espírito Santo agir, não só na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos, necessidade de ser formada, necessidade de voltar à fonte, sabe? Então, quando eu passo a ver o grupo de oração como uma obrigação e não como uma necessidade, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso identificar o que está acontecendo, tá? Grupo de oração não é obrigação, não é apenas uma obrigação, é antes de tudo uma necessidade, porque todo servo, antes de ser intercessor, coordenador, pregador, ele é servo do grupo. Se ele não for antes servo do grupo de oração, se ele não for antes um adorador, ele não tem como ser um intercessor, um pregador. Então, o serviço do servo começa pela frequência e pela fidelidade ao grupo de oração. É obediente e submissa à coordenação do grupo de oração? Porque às vezes tem pessoas que oram e que são maravilhosas, né? Você vê o poder, você vê a graça de Deus acontecer por meio daquela pessoa. Mas diante de uma ordem ou de um pedido da coordenação, aquela pessoa também tem seus pontos de vista. Então, porque eu oro, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu vou fazer, né? E eu aprendi isso, né? Eu precisei aprender isso, que quem obedece não erra. Então, por mais que você não concorde, por mais que você ache que não vai dar muito certo, coloca nas mãos de Deus, que só Ele tem o poder de fazer dar certo. Então, obedeça, acate, né? Aquilo que estão falando, né? Aquilo que a coordenação lança para você. Sincero e humilde. Será que aquela pessoa está sendo sincera no seu proceder no grupo ou é só no grupo? Será que ela é humilde ou ela está tentando apenas um título, né? É o pregador, é o intercessor, é o ministro por cura e libertação. É analisado esses critérios antes de convidar alguém. Assumir compromissos de reunir-se semanalmente para a intercessão. Irmãos, quando nós assumimos o compromisso, quando nós assumimos a intercessão, nós devemos firmar um compromisso. Quando eu assumo o compromisso com a intercessão, eu devo entender que um dia da minha semana é do grupo de oração. O outro dia da minha semana eu tenho reunião de intercessão. O fato de ir toda semana na reunião de intercessão não me isenta de estar presente no grupo de oração. E vice-versa.
porque reunião de intercessão é diferente do grupo de oração. Na reunião de intercessão, nós vamos interceder, nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos orar pelas intenções do grupo, da renovação. No grupo de oração, nós vamos para viver o Pentecostes. É claro que estamos ali atentos a tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas o fato de ir toda semana na reunião de intercessão não significa que você não tem que ser frequente no seu grupo de oração. E vice-versa, tá? Estar frequentando ou ter concluído a formação do módulo básico. Essa formação que nós estamos fazendo agora. Algumas pessoas já fizeram essa formação 2, 3 vezes, né? Estão fazendo... tem pessoas que estão fazendo pela 5ª, 6ª vez. Tem outros que estão começando agora. Então, é necessário ter concluído esse módulo básico e também ter concluído a formação do ministério. Por quê? Porque senão o coordenador convida alguém que não tem a formação. E aí essa pessoa, ela chega ao ministério de intercessão, na equipe de intercessão, e ela não entende a dinâmica de intercessão. Ela não consegue acompanhar aquela dinâmica. Então ela se frustra, ela fica chateada, e pode ser que por mais que ela dê frutos ali, por mais que ela pudesse dar frutos ali, ela não permanece pela falta da formação. Então, antes de dar, eu preciso apresentar, né? Então, assim, antes de enviar alguém para intercessão, antes de convidar alguém para intercessão, eu preciso apresentar o que é intercessão para essa pessoa, o que é renovação carismática para essa pessoa, o que a intercessão faz, qual o serviço da intercessão, senão a pessoa fica perdida. Inclusive, muitas pessoas têm uma certa implicância com a intercessão, porque acham que intercessor é só para ficar no cantinho ali orando e orar baixinho, e que intercessor não tem autoridade, que intercessor... Então, assim, rebaixa muito o intercessor, né? Essas pessoas não têm a noção de que no encontro, o coração do encontro é a intercessão, né? Que a intercessão apoia os encontros, que a intercessão sustenta, que a intercessão cria muros, né? Torna-se escudos. Então, é necessário, antes de convidar alguém a estar na equipe de intercessão, isso vale para todos os ministérios, eu creio, apresente. Fala como funciona, forma essa pessoa, para que até mesmo ela possa dizer sim ou não, certo? O fato de ter, por exemplo, o coordenador percebeu que tem alguém no grupo, como eu falei, que tem um carisma para intercessão, né? E aí, só que essa pessoa tem 2 meses, enquanto tem um que tem 2 anos. O que o intercessor, o que o coordenador vai olhar? É o tempo que essa pessoa tá? Ou é a forma, ou é o crescimento dessa pessoa no grupo? Com certeza é o crescimento. Então, assim, não adianta você estar 2 anos vivendo e caminhando no grupo de oração e você não se abrir ao mover do Espírito Santo. Você não dá abertura ao Espírito Santo para que você possa crescer. Aí você continua na mesmice sempre, né? O grupo tornou-se um hábito para você. Já tem aquele que chega em 2 meses e você percebe o crescimento pessoal, espiritual, o crescimento na oração daquela pessoa, o crescimento na sede, no desejo de Deus daquela pessoa. Então, o grupo de oração é um lugar também, né, aonde faz com que essa sede, esse anseio por Deus cresça. E isso é nítido. Então, quando o coordenador vai deseja convidar alguém para participar
da equipe de intercessão, um dos critérios, o tempo, a caminhada é importante. Mas a abertura ao Espírito Santo é muito mais importante. Porque na reunião de intercessão, nós precisamos estar abertos. A intercessão ela é movida pelo Espírito Santo. E se eu não tenho abertura para ser movido pelo Espírito Santo, com certeza eu não vou conseguir dar os frutos que eu poderia dar. Certo? O grupo de oração, irmãos, o grupo de intercessão é no máximo 12 pessoas e no mínimo 6 pessoas, tá? Anima 15 pessoas na minha intercessão, máximo 12 pessoas. Essa é a orientação da renovação carismática. Por quê? Porque muitas pessoas acabam atrapalhando na oração. Porque são muita cabeça, muita gente falando. Então, são 12 pessoas no máximo e 6 pessoas mínimo. Caso o grupo... Tem situações em que o grupo é muito pequeno, então não tem condições de ter 6 intercessores, né? Então pode ter menos intercessores. Mas aí, conforme o grupo vai crescendo, o coordenador precisa ir avaliando e percebendo se está chegando pessoas que possam ser formadas para estar na equipe de intercessão, tá? Podemos sugerir um número de no máximo 12 pessoas, independente do número de servos do seu grupo de oração. Então, meu grupo de oração tem 200 pessoas, são 12 intercessores, tá? Tem 30, são 12 intercessores, ou 6 intercessores, depende da sua realidade, certo? Depois que essa equipe é formada, né, que o núcleo, né, o coordenador juntamente com aquele núcleo discerniu essa equipe e convidou esses membros que participam do grupo para fazerem parte dessa equipe de intercessão, então é discernido também um participante da equipe para ficar responsável pelas coisas mais práticas. Por exemplo, na nossa realidade, normalmente o coordenador já faz isso, né? Procurar um local, de preferência que seja fixo para acontecer as reuniões, ver um dia da semana, o horário da semana, organizar o ambiente para receber os demais membros, para que a reunião aconteça. Não há um maior do que o outro na intercessão, somos todos iguais, né? Não há uma autoridade entre os intercessores, pois todos buscam a humildade e a vontade de Deus através da revelação do Espírito Santo. Então, o coordenador não é maior que os servos. O coordenador, na verdade, é o servo de todos os outros, né? Aqui na nossa reunião de intercessão aqui na cidade, eu gosto de fazer rodízios. Então, tem dias que um inicia a oração, o outro finaliza. Tem dias que um chega mais cedo, outro, né, e prepara o ambiente para que os outros, para receber os outros. Nos dias em que eu não posso estar nessa reunião, alguém vai me substituir, mas não pode parar, né? Não há uma autoridade ali dentro daquele núcleo, daquela equipe de intercessão, não há um maior que o outro. Somos todos iguais. Depois que se tem lá o responsável, que se formou essa equipe, então vai acontecer a reunião de intercessão, certo? Essa reunião de intercessão, normalmente ela acontece num local mais reservado. Não precisa ser necessariamente na capela. Pode ser numa casa, pode ser numa escola, pode ser no salão paroquial, desde que esse local seja um local reservado, que não tem aquele entre e sai de pessoas todo momento, certo?
então um local reservado. Também não, essa intercessão, essa reunião de intercessão, ela deve durar, né? A duração dela é entre 1h30 e 2 horas, né? E busquemos não exceder esse tempo. Também, para essa reunião de intercessão, nós precisamos nos preparar. Como, Aninha? Lá no capítulo 2, eu falei para vocês sobre os alicerces que sustentam esse intercessor, os intercessores. Então, nós nos preparamos com esses alicerces. Hoje é reunião de intercessão. Hoje, a nossa aqui na cidade é quarta-feira. Eu não sei o dia da sua. Mas, nossa, hoje é reunião de intercessão. Então, eu já acordo ciente de que hoje eu tenho um encontro com Deus às 8 horas, lá no Colégio Santo Antônio. Então, eu já vou me preparando desde que eu acordo. Então, se naquele dia eu tiver a oportunidade de me confessar, eu me confesso, medito o rosário. Se eu puder ir à Santa Missa, eu vou à Santa Missa. Eu me preparo da forma como eu posso para estar nessa reunião, certo? É claro que o intercessor precisa fazer isso todos os dias, mas nem todos têm a oportunidade de ir à Santa Missa todos os dias, de poder adorar Jesus todos os dias. Então, naquele dia da sua intercessão, você se prepara como você pode. Para quê? Para que durante a noite, durante a reunião de intercessão, você esteja aberto ao mover do Espírito Santo. Você possa ser um canal interrupto, né? Um canal de graça. Que não seja um canal bloqueado, mas que seja um canal aberto da graça de Deus. Então, todos devem se preparar para essa reunião de intercessão, tá? Nas orações iniciais dessa reunião de intercessão, é orientado que nós iniciemos essa intercessão com as orações de revestimenta, né? São Miguel Arcanjo, orar-se com Magnífica, que está em Lucas 1, 46, 55, o Cântico de Libertação, o pedido de proteção de Maria, como Mãe Santíssima, intercessora, a armadura do cristão, que está em Efésios 6, pedir o dom da humildade, clamar pelo sangue de Jesus, né? Então nós fazemos essas orações juntamente com os nossos irmãos. Depois dessas orações, clamar também pela misericórdia do Senhor, né? Sobre nós, sobre as nossas vidas. Ressaltamos, contudo, que essas orações não são fórmulas mágicas, ou seja, não é mágica. Então, assim, a gente vai orar e vai acontecer um espetáculo. Não, essas orações não são mágicas, devendo ocupar um breve tempo. Isso é uma oração inicial, tá? Depois dessa oração inicial, ainda nessa oração inicial, nós fazemos um breve momento de perdão individual, depois oramos uns pelos outros, né? Quando nós oramos pelo outro, nós cuidamos do outro. Então, oramos uns pelos outros para não sermos um canal, para que sejamos um canal sem obstruções, ou seja, sem bloqueio algum, para que o Espírito Santo possa falar em nós e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor nos diz, né, na nossa intercessão. A intercessão é uma oração de batalha. Isso não só no momento da reunião. Todo o tempo que você está em intercessão, você está em batalha. Por isso que nós precisamos ir munidos, né, pelas armas do Espírito. Por isso que nós devemos ir munidos com a palavra de Deus. Por quê? Quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos diante de Deus, clamando, pedindo, suplicando por outros, nós estamos ali numa batalha espiritual. E numa batalha, ou você ganha ou você perde. E se você não estiver preparado, a chance de você perder é certa, tá?
o principal enfoque do nosso ministério deve ser grupos de oração, pelas intenções mensais da RCC e pelos pedidos da caixinha de oração. Então, irmãos, na nossa oração, na nossa reunião de intercessão, por mais que nós desejamos e nós queremos orar pelo pai que está doente, pelo irmão que está enfermo, pelo que está desempregado, nós oramos pelo grupo de oração, nós oramos pelos pedidos da caixinha de oração e nós oramos pelas intenções, né, mensais da renovação, os encontros, os eventos da renovação carismática. Na sua casa, na sua oração pessoal, depois há um momento em que você coloca as pessoas que te pediram oração, as pessoas que estão doentes, aquela dificuldade de fulano, aquela necessidade de Beltrano, mas na reunião de intercessão, o foco é grupo de oração, é renovação carismática, é caixinha de oração. E essa oração que nós fazemos pela caixinha de oração, nós não abrimos a caixinha, tá? Os pedidos ficam lá dentro e nós oramos por todos, sem ler nenhum pedido. Não se pode abrir a caixinha de oração. Depois dessas orações iniciais, faz um grande louvor, né? Nós louvamos ao Senhor e aí nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá nos levando, né? Vamos louvando e permitindo que a nossa oração vá fluindo, que nós possamos ir nos abrindo ao Espírito Santo. Então nós pedimos ao Espírito Santo, né? Que se manifeste, que venha ficar conosco, que ande no meio de nós, que coloque no nosso coração as intenções. E essa oração ela vai fluindo de forma natural. Quando você se abre ao Espírito Santo, é natural que a oração vá fluir. Então essa oração vai fluindo a ponto de que o próprio Espírito coloque em nosso coração as intenções que necessitam ser oradas. Às vezes nós vamos com um roteiro de oração, né? Escrevemos no papel, hoje nós vamos orar por isso, isso, isso. E quando chega lá, que nós nos abrimos ao Espírito Santo, ele vai colocando em nosso coração coisas que são muito mais essenciais, muito mais importantes do que aquilo que nós escrevemos no nosso papelzinho. Então, abra-se ao Espírito Santo na sua reunião de intercessão e permita que ele coloque no seu coração aquilo que é essencial, aquilo que você deve apresentar diante do Senhor. E precisamos usar a palavra de Deus, né? Por isso que na formação passada, no capítulo 2, eu falei que nós, intercessores, precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que o Espírito também fala ao nosso coração, que nos confirma, né, as moções, que nos direciona. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não tenho intimidade, se eu não me aprofundo, eu corro o risco de, no momento de oração, não conseguir compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo através da palavra. Então, a palavra de Deus necessita estar, necessita ser usada no momento de oração, para orar com a palavra, com os textos bíblicos e para também ouvir do Senhor o que Ele quer nos dizer através da palavra. É importante, na reunião de intercessão, anotar-se tudo aquilo que o Senhor está falando. Então, ter um caderninho próprio para esse momento, né? Um caderninho próprio para a oração, a reunião de intercessão, que é onde vai se anotando tudo aquilo que o Senhor nos fala, certo? Queridos, é importante que todos orem na mesma sintonia, né? Então, se estamos pedindo perdão, vamos todos pedir perdão. Se estamos agradecendo a Deus, vamos todos agradecer a Deus. E só há uma forma de ter harmonia nessa oração: todos estarem abertos ao Espírito Santo. E eu oro, mas eu também ouço a oração do outro. Para quê?
para concordar com essa oração, para que não fique uma oração sem um alvo, entende? Quando um pede perdão, o outro louva, o outro agradece, o outro clama pelo Espírito Santo. Então, que tenhamos essa concordância na oração, essa harmonia de orarmos todos numa mesma direção, tá? Na nossa reunião de intercessão. No final da oração, nós devemos colocar aos pés de Jesus todos os fardos, né? Ele mesmo falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então nós devemos aceitar esse convite de Jesus e colocar aos pés da sua cruz todos aqueles que são os fardos, todas as dificuldades que foi nessa reunião de intercessão. Por vezes essa oração acaba nos deixando exaustos. Então, para voltarmos para casa sem os fardos, né? Para voltarmos para casa tranquilos, leves, coloquemos diante de Jesus os fardos, tá? Não levemos para casa aquilo que não é nosso. A nossa reunião de intercessão, ela deve durar entre 1h30 a 2 horas, tá? Vamos cuidar para a gente não exceder a esse tempo, né? Sejamos obedientes. E ser frequente a essa reunião de intercessão. Caso você não consiga ser frequente, tem que resolver algum problema, converse com o seu coordenador, entre em oração e faça um discernimento se caso é necessário você pedir dispensa de um tempo, se afastar um tempo para se organizar, né, para poder voltar a ser frequente ao grupo, né, ao ministério. E depois, se você se afastou, deseja retornar, também entre em contato com seu coordenador para que vocês também possam fazer esse discernimento. Se é o momento de você retornar ou se de repente você precisa passar mais um tempinho se organizando até retornar novamente ao Ministério de Intercessão e então ser frequente, né? Retornar com frequência ao ministério, certo? Então, se você precisa se afastar, entre em discernimento juntamente com o coordenador e com o grupo. Precisa retornar? Entra também em discernimento, tá bom? Mas é importante ser frequente. Então, os eventos, né? A intercessão nos eventos, nós sabemos que a intercessão apoia todos os eventos da renovação, seja ele grande ou pequeno. Então, nesse caso, os membros que estão ali organizando aquele evento, ele já separa a sala da intercessão, ele já prepara, né, já separa um local para intercessão. Pode ser na capela, pode ser numa sala, com o Santíssimo Sacramento exposto. Há situações em que não se pode expor Jesus, né, expor o Santíssimo Sacramento, mas essa sala ela deve ser preparada com reverência. Se Jesus vai estar exposto no Santíssimo Sacramento, é necessário preparar essa sala com reverência, com cuidado. É necessário que essa sala fique num ambiente que seja mais reservado, silencioso. Mas se por algum motivo Jesus não possa estar ali exposto no Santíssimo Sacramento, nós colocamos uma imagem de Nossa Senhora, preparamos também essa sala com toda a reverência. É importante nós, intercessores, sabermos o seguinte: quem é que pode estar na intercessão de um evento? Os intercessores. Então, quando nós estamos num evento como um rebanhão, como uma experiência de oração, aquela sala ela é reservada aos intercessores. Então, é desejável que ninguém mais tenha acesso àquela sala, senão os intercessores. Mas e se o pregador vir aqui pedir para eu orar por ele? Aí vai 1 ou 2 orar pelo pregador e os demais continuam mantendo a intercessão pelo encontro. Sabe por quê, meus queridos? Porque a intercessão, a equipe de intercessão, ela já está orando muito antes por esse encontro, não é isso? Quando você é chamado a interceder no encontro, antes desse encontro acontecer, você já começa a interceder por ele. Seja 3 meses antes ou 1 ano antes.
Você já começa a interceder e se preparar antes para esse encontro. Então, a equipe de intercessão, ela já está intercedendo no geral, pelas dificuldades do encontro, pelos coordenadores, pela equipe de serviço, pelos pregadores, pelos músicos. Então, se o pregador vem e ele pede que a intercessão ore por eles, então vai 1 ou 2 membros, ora pelo pregador e os demais permanecem mantendo a intercessão pelo encontro. Quando você intercede pelo encontro, automaticamente você já está intercedendo por tudo e todos que envolvem aquele encontro, tá? Por isso que é importante e desnecessário essa entrada e saída das capelas ou das salas de intercessão, né? Acaba se tornando um incômodo, porque às vezes você tá ali, a intercessão tá fluindo, e aí abre aquela porta e faz aquele barulho, ou fecha aquela porta e faz aquele barulho. Então, vamos buscar manter essa ordem e essa harmonia, tá? Nos eventos. Sala de intercessão reservada para intercessores, tá certo? A intercessão, ela cessa quando tem, ela cessa durante a Santa Missa, né? E também a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí ela retorna, pode retornar ou não, dependendo do encontro, tá? O intercessor, né? A equipe de intercessão precisa passar as moções que estão surgindo, né? Que Deus está falando ali no momento de intercessão para o coordenador. Por isso que eu falei que é necessário que um da equipe de intercessão esteja na equipe de serviço, porque ele faz essa ponte, né? Então, nós anotamos as moções e tem aquele que leva as moções para o coordenador e que ao mesmo tempo traz do coordenador aquelas intenções para ser colocada diante de Jesus, tá? E tem, dependendo do encontro, é necessário que se forme 2, 3 ou 4 equipes, né, de intercessão. Para quê? Para que haja um revezamento, para que não haja sobrecarga entre os intercessores. Então, tem encontros que duram 3 dias, ou tem encontros que duram 2 dias. Tem encontro que dura 1 dia, então aí não é necessário esse revezamento, né? Mas o encontro longo é necessário que haja uma equipe maior de intercessores para que haja esse revezamento, certo? Isso tudo está, ó. RCC Responde 14, tá bom? Tem tudo aqui. Tira todas as suas dúvidas. E tem algo que eu deixei para falar agora, por último, que é a respeito de equipe de intercessão e equipe de cura, né? Tá lá no início da nossa formação, mas eu preferi deixar por último, tá? Porque é algo que às vezes a gente tem essa dúvida, né? Nós, intercessores, somos chamados a interceder em equipe, tá? A nos colocar diante das pessoas, diante do Senhor por outros. No encontro, pode um intercessor só interceder se não tiver equipe? Não pode. Se não tem uma equipe de intercessão no encontro, um intercessor só não pode fazer a intercessão daquele encontro. Pode rezar, mas ele não pode interceder sozinho por aquele encontro, tá? Então, o intercessor, nós somos chamados a formar essa equipe para nos colocar diante do Senhor na brecha, para levar diante do Senhor a súplica, o clamor de outras pessoas. Os membros do Ministério de Cura, de oração por cura e libertação, são chamados, sim, a atender as pessoas, a orar pelas pessoas. Então, nós, intercessores, nós não oramos individualmente pelas pessoas. Tem SOS Oração no seu grupo de oração? Quem deve atender nesse SOS? Os membros do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Da mesma forma, nos encontros, tá? Mas aí tem um encontro e não tem essa equipe. E o coordenador pediu para que a gente orasse.
aí é um pedido do coordenador, tá? Mas tem a equipe tem a equipe de oração por cura e libertação, então eles que fazem esse atendimento pessoal e individual, tá? Você pode orar por quem você quiser na sua casa, jejuar, comungar por essa pessoa, clamar pela misericórdia, meditar o rosário na intenção dessa pessoa, mas orar individualmente por pessoas não cabe a nós, intercessores, tá? Eu falo isso, essa oração, ir lá impor a mão, ir lá e clamar pela libertação, pela cura daquela pessoa, isso é função de outro ministério, tá? Que é o Ministério de Oração por Cura e Libertação. E as orientações práticas, né, para a gente finalizar a nossa formação, as orientações práticas para nós, intercessores, são todos aqueles alicerces lá da segunda formação, né? É claro que frequentar o grupo de oração, ser assíduo no grupo de oração, fazer algum tipo de jejum durante a semana, você, se quiser, faz na quarta e na sexta, ou só na quarta ou só na sexta, você sabe da sua disponibilidade, né? Se revestir diariamente com a armadura do cristão, orar com a palavra de Deus, fazer sua oração pessoal, meditar o Santo Terço, louvar ao Senhor, tá? Ter a lembrança do Senhor sempre no seu coração. Participar quantas vezes você puder da Santa Missa, certo? Então essas são as orientações para nós intercessores. Então aqueles alicerces que nós falamos lá na segunda formação, colocá-los em práticas na nossa vida, nos fortalecer, né, nesses alicerces, tá certo? Então, espero que todos tenham absorvido essa formação e vamos assim pedir que Nossa Senhora, nesta hora, nos ensine a ser dóceis a tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, para que não seja só mais uma formação, mas que verdadeiramente seja um novo de Deus na nossa vida, para que essa formação tenha um impacto e venha gerar frutos na nossa vida, no nosso ministério, como pessoas e como servos da renovação carismática. Que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja e que ela nos ensine a trilhar os caminhos de Jesus e a ser dóceis ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo seja o condutor da sua vida agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Boca Maria.